A gente passou recentemente por um modelo de modinha de ser empreendedor, né? Ao longo dos últimos 2 anos surgiram muitas startups, muitas pessoas, muitos jovens. Em primeiro lugar, entender que não é uma questão de ter um bom negócio, é uma questão de ter um bom negócio para o investidor certo. A gente está com uma média de mais ou menos entre 1.500 e 2.000 empresas por ano, de onde saíram até agora 4 investimentos em 2 anos. E fica ligado aqui no Cash In. Performa é uma gestora especializada em Venture Capital. Hoje a gente trabalha com fundos exclusivamente voltados a Private Equity, ou seja, capital privado, a gente não faz mercados públicos, a gente não faz renda fixa, não faz renda variável, exclusivamente Venture Capital e Private Equity. A gente tem 2 fundos, um fundo orientado ao early stage, que a gente pode investir em qualquer empresa inovadora, não tem tamanho mínimo, e um segundo fundo que a gente tem com foco um pouco maior para o mercado de clean tech. Então a gente pode fazer quase tudo ligado a clean tech, ou seja, desde eficiência energética, smart grids, pode fazer investimentos na área de tratamento de resíduos, só não vamos fazer investimentos na parte de geração de energia elétrica, ou seja, a gente pode olhar solar tech, mas não vai fazer solar farm. A gente pode olhar wind tech, mas não vai fazer wind farm. Somos 4 sócios com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York, 2 brasileiros, um americano e um francês. Hoje a gente tem um foco muito forte em early stage, e aí a gente está falando desde seed money ou antes até um Series A. Então, na prática, a gente está falando de empresas que têm o que a gente chama de PowerPoint companies, né? Foco 100% no quem é o empreendedor, no que ele está disposto a fazer, até empresas que já demonstram uma capacidade de geração de receitas, têm tração e conseguem captar aí algo entre 4 a 5 milhões de reais. Existem vários processos diferentes para se atingir inovação, mas de uma certa forma a gente resume o que é oportunidade para a gente, tudo aquilo que traz algum benefício não só econômico, mas tridimensional. Pode ser um impacto social, pode ser um impacto ambiental, tem que trazer um algo mais. O Brasil está aprendendo devagarzinho a se tornar um país mais inovador, mais empreendedor. Então, nessa configuração atual, o que a gente tem é um mercado muito mais embrionário, ainda começando a aprender, começando a se desenvolver, mas ao mesmo tempo a gente tem bons exemplos para aproveitar em um momento econômico atraente para investimentos. Então, dá para resumir as diferenças com um mercado menor, um pouco mais jovem, mas que vai evitar uma série de erros que já foram cometidos em outros países. A gente está com uma média de mais ou menos entre 1.500 e 2.000 empresas por ano, de onde saíram até agora 4 investimentos em 2 anos. Então, o funil ele é muito mais cruel do que se diz no mercado de 100 para 1. Esse número funciona muito bem no Vale do Silício, mas quanto mais longe do Vale do Silício, mais difícil fica passar por um funil. A gente senta na cadeira do empreendedor, a gente não quer ser nem chefe do empreendedor, nem um fornecedor de dinheiro, a gente se torna um dos sócios da empresa efetivamente. Então discute-se tudo, tudo passa dentro de uma lógica de otimização, contribuição, mas diferente do investidor padrão, que é focar na parte financeira e cobrar resultados, a gente tenta se transformar num business developer da empresa. Minha interface preferida é muito mais com a diretoria de vendas do que simplesmente uma cadeira no board. Então, quando a gente pensa na interface do dia a dia, a gente tem primeiro um canal aberto direto, reuniões regulares operacionais e as reuniões de conselho que têm alguma periodicidade. No início do investimento são mais frequentes, 2 vezes por mês, e depois que a empresa entra numa normal, a gente expande esse período para 1 mês, às vezes uma vez a cada 2 meses. A ideia é que a gente tenha como atuar com vários cérebros dentro da performance, dos sócios, dos analistas, como se fosse mais um sócio dentro da empresa. Então a gente concentra essa informação, essa capacidade de ajudar na figura de algum dos sócios da performance, que vai representar a performance dentro da empresa. Essa pessoa ela fica disponível para a empresa 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas com as reuniões marcadas para que a gente possa ter um controle operacional. A gente tem até 7 anos para sair. Então, a ideia é sempre ter uma visão muito clara de qual é o próximo passo, o grande milestone da empresa. A gente nunca fica querendo
criar metas impossíveis ou fazendo brainstorming sobre coisas que não são prioridade ou estão muito distantes do cotidiano. Então, a gente sempre cria um plano de 100 dias, que é para organizar tudo aquilo que precisa estar resolvido nos próximos 6 meses. É a grande meta temporal. Uma vez que a gente tem claro quais são esses primeiros 6 meses, a gente consegue extrapolar o que vai ser necessário em 12 e eventualmente até 18 meses. Então, essa primeira fase é onde a gente cria um sentido de priorização, né, que é, acho que o maior desafio hoje para o empreendedor competente é foco. Então, ter essa priorização ajuda demais a organizar o que a gente vai ajudar a empresa, o que o empreendedor precisa entregar, como comunicar o time do que eles precisam se dedicar, quais são os grandes problemas que devem ser resolvidos e não perder tempo com problemas menores. E como geralmente a gente entra num momento bem early stage, bem jovem da empresa, a preocupação não é aumentar a lucratividade ou atingir necessariamente o break-even. É muito mais ter certeza de que aquele modelo faz sentido e ter certeza de que o potencial total que a empresa pode alcançar é mensurável e alcançável. A gente passou recentemente por um modelo de modinha de ser empreendedor, né? Ao longo dos últimos 2 anos surgiram muitas startups, muitas pessoas, muitos jovens achavam que era fácil empreender, que era só ter uma ideia, um PowerPoint, montar uma empresa online. Mas faltava, de uma certa forma, uma cultura de execução, uma cultura de responsabilidade. Então a gente está passando por um período de amadurecimento dessa tendência. Devagarzinho, quem estava no oba-oba está saindo do mercado e o resultado final das pessoas que continuam se dedicando a essa atividade, continuam tentando empreender, tem sido bastante positivo, bastante surpreendente na qualidade, no perfil dessas pessoas, das empresas. Em primeiro lugar, entender que não é uma questão de ter um bom negócio, é uma questão de ter um bom negócio para o investidor certo. Então, eu acho que tem um momento ainda onde os empreendedores têm que aprender um pouco mais sobre investimentos para poder entender qual é o perfil adequado de investidor e, consequentemente, parar de perder tempo falando com investidores que não vão investir na empresa deles porque eles não têm esse perfil. Em segundo lugar, eles têm que entender que o foco não é no PowerPoint, não é na ideia em si. O foco é na capacidade de execução. Então, eles têm que demonstrar que eles conseguem fazer mais do que as pessoas normais fariam. E o terceiro ponto, eu acho que muito pouco se fala sobre isso, mas é que se você não tem verdadeiramente um perfil ético, um perfil, um relacionamento forte, né? Ou seja, você tem que cultivar esse relacionamento com os investidores, você dificilmente vai convencer alguém que você tem condições de cuidar de 1 milhão, 2 milhões que você eventualmente conseguir captar. Então, passar essa segurança não depende de ter um histórico ou um diploma. Depende de você demonstrar que você tem o perfil e a responsabilidade para cuidar do dinheiro de terceiro. O empreendedor que eu procuro hoje é um empreendedor de impacto que tem uma sede muito grande de fazer algo diferente, mas porque a ideia, o problema que ele quer resolver é um problema importante, é algo que mudaria a vida de muita gente. A gente não tem foco em simplesmente fazer dinheiro, porque em teoria seria possível criar algo muito rápido e capturar valor rápido. O que a gente quer é a solidez de um perfil de empreendedor que, dando certo ou dando errado num primeiro investimento, ele vai vir com uma segunda ideia e a gente vai continuar apoiando esse cara. Então, é uma relação de longo prazo. A gente não busca resultados de curto prazo, a gente não quer algo instantâneo. A gente quer pessoas que tenham essa força de vontade, que tenham principalmente esse perfil de se levar um tombo, bater a poeira, levantar e continuar com a gente atrás de grandes coisas.